falar da tensão política, de todo o contexto do que acontece nesse momento na Bolívia. Houve uma tentativa de golpe frustrada ontem no país. O general que comandava o motim, que chegou a invadir o Palácio Presidencial ontem, acabou preso. E a gente vai atualizar a situação na capital La Paz e no país como um todo a partir de agora, conversando com uma colega nossa jornalista, Carla Borga, que está lá na capital La Paz, que fala português, é brasileira e boliviana. É isso, Carla? Boa tarde para você. Você me compreende bem e me conta como é que está a situação agora aí na capital, já que ontem a gente sabe que teve tumulto, correria, caixas eletrônicos, supermercados, enquanto a população ainda não sabia o que de fato iria acontecer. E agora que, enfim, a rebelião, a tentativa de golpe foi contida, como é que está a situação hoje? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando essa situação. Eu sou Carla Borgoa, jornalista, estou aqui em La Paz. Sou brasileira e sou boliviana, tenho dupla nacionalidade, então eu falo muito bem os dois idiomas. E o que aconteceu ontem foi um dos episódios mais aterrorizantes, perturbadores da história recente aqui da Bolívia, né? A gente passou por uma crise de instabilidade terrível em 2019, a gente passou por uma crise de instabilidade em 2020, durante ainda a pandemia, mas ontem muita gente não esperava um evento de tamanha magnitude, como aconteceu, uma tentativa de golpe de Estado, né, onde os militares invadiram o palácio aqui. Eu estou ao lado da Praça Murillo, foi invadido o palácio queimado, em uma tentativa de tomada de poder. E foi revelado, inclusive, hoje, durante uma coletiva de imprensa do ministro Eduardo de Castilho, ele revelou que esse plano ele estava sendo organizado há mais ou menos 3 semanas. E o governo ele tinha sido avisado sobre tentativas e planos de destabilizar o governo, mas ninguém imaginava que seria dessa tamanha dimensão, que é como aconteceu ontem, né? A gente não esperava por isso, ninguém estava esperando por isso. A gente aqui na Bolívia já está passando por uma instabilidade econômica e política devido à divisão que a gente encontra no governo hoje, mas a gente não esperava tamanha intervenção como tentativa que houve ontem. Carla, ontem nós vimos imagens de tanques nas ruas, de militares armados, de tentativa de invasão de prédios públicos. Como é que está a situação hoje em La Paz? A gente ouviu relatos também de pessoas falando de supermercados lotados, com fila, também gente tentando sacar dinheiro. Como é que está a situação hoje? Hoje, La Paz ela já amanhece um pouco mais tranquila. Eu estive durante a manhã pela Praça Murillo. Eu observei que tinha muita equipe de mídia atenta, né, aos desdobramentos, e também muitos líderes de movimentos sindicais. Ontem, durante todo o abalo, todo o conflito, a Central Obreira, um movimento sindical muito importante aqui da Bolívia, tinha convocado manifestações para que todos viessem aqui para La Paz para defender a democracia. Como a tentativa de golpe fracassou, essas movimentações, esses protestos foram cancelados, mas ainda assim existiam líderes de movimentos campesinos e indígenas, como Bartolina Cisas, estavam aqui na Praça Murillo em defesa da democracia, pedindo e reforçando a democracia. A gente sabe também que os líderes dessa tentativa de golpe, eles estão detidos e também houve uma movimentação em frente à cárcere onde eles estão atualmente, pedindo por justiça e pela detenção, pela prisão mesmo deles, que vão ser levados à justiça pelos delitos de terrorismo e ameaça armada contra a seguridade do Estado. Carla, a gente trouxe há pouco a informação de que, no momento da prisão, o general que liderava esse motim, essa tentativa de golpe, disse que teria sido um autogolpe, que teria sido combinado com o presidente Luiz Arce, porque a popularidade dele estava em baixa, tem eleições no ano que vem, e que então esse golpe simulado, essa tentativa de golpe, poderia trazer para o Arce algum respaldo popular que o fortaleceria. Agora você traz para a gente a informação de que isso já estava sendo planejado há mais de 3 semanas. Então, a pergunta que eu te faço há uma investigação independente e confiável para que essas versões todas sejam investigadas? O que acontece agora no país? Então, é tudo muito recente, né? A gente está há menos de 24 horas de todo o ocorrido, e sim, as pessoas estão pedindo investigação porque são rumores até o momento, de que teria sido um autogolpe, assim, mas não tem nada que comprove isso, mas alguns meios estão circulando essa narrativa, até por causa da declaração do general.
Carla, você falou agora há pouco dessas manifestações de apoio ao governo, manifestações pró-democracia, inclusive de alguns grupos específicos, como sindicalistas, pessoas do campo. Eu queria saber se há apoio a esses militares que tentaram dar o golpe, ainda que não seja nas ruas, na militância digital, por exemplo, nas redes sociais. Você tem informação disso? Não, o que eu percebo até o momento que não, as pessoas não estão apoiando os militares, nem essa tentativa de golpe. Muita gente que também, aqui a gente tem uma divisão, como eu falei, entre uma ala que a gente chama de ala arcista, que são os apoiadores do Luiz Arce, e os apoiadores do Evo Morales, que a gente chama de ala evista. Então, até mesmo as pessoas que estão contra o governo atual, elas defendem que o Luiz Arce precisa terminar o governo. Então, eles estão contra essa intervenção militar, né? Então, eu não percebi essa inclinação ao apoio, à intervenção, nem nada. Eu percebi muito mais as pessoas falando que sim, o Luiz Arce ele foi um presidente eleito democraticamente e que ele deve sim terminar o mandato. Para a gente terminar, Carla, você citou aí que vocês vivem um momento de instabilidade econômica também. Aqui no Brasil, a gente está lutando aqui contra a inflação, o mundo, né? Lutando contra a inflação. Qual é a situação mais grave do ponto de vista econômico aí para a gente concluir? Então, eu estou aqui há 2 meses, eu passei o mês de fevereiro aqui também na Bolívia e uma crise econômica grave, dá para notar, quem está aqui percebe a falta e sofre bastante com a falta de dólares, né? Como o presidente mesmo, ele chegou a declarar em um pronunciamento, não tem dólares. Então, é muito difícil para a gente conseguir buscar, não há em casas de câmbio oficiais, não tem como a gente receber dólares aqui. Oficialmente, o dólar está valendo entre 6,96 bolivianos, que é a moeda local daqui, porém, a realidade é que você encontra no comércio informal a quase 9 bolivianos. E isso gera uma instabilidade enorme no país. A gente está enfrentando isso e, por causa disso, há uma inseguridade, uma insegurança também das pessoas, uma desconfiança de não querer nem aceitar cartão de crédito em alguns estabelecimentos, com receio desses bancos não virem a pagar elas pela crise econômica que a gente está passando atualmente. Custo de vida muito alto? O custo de vida ele aumentou, né, devido a essa valorização do dólar, dessa escassez de dólares que a gente está passando aqui. Então, algumas coisas sim aumentaram. Ontem mesmo as pessoas estavam correndo aos caixas eletrônicos. Muitas pessoas, antes mesmo desse episódio da tentativa de golpe, elas não estão mais confiando nos bancos. Com esse receio, existe um forte receio e também existe uma memória nostálgica de que nos anteriores governos, não tinha passado isso. Então, existe esse fator econômico que está sendo bem, bem forte, bem determinante aqui na Bolívia. Tá certo, só para a gente entender o contexto em que tudo isso aconteceu, essa tentativa de golpe na tarde de ontem. Carla Burgoa, jornalista brasileira e também boliviana, falando ao vivo com a gente direto de La Paz. Quero agradecer sua ajuda e sua participação aqui no Entre Nós, viu? Obrigado, Carla. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde para você. Gente, 3h13.